Senhoras e senhores, hoje é dia 4 de janeiro de 2018 e estamos em mais um episódio aqui do Saga News, o podcast oficial da cidadania italiana, e também estamos transmitindo para o YouTube no nosso canal da Minha Saga. Então, se você está vendo no YouTube, você está aqui vendo tudo que está acontecendo, inclusive o microfone. E se você estiver ouvindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Saga News. Falando em episódio do Saga News, muita gente que me acompanha gostou muito da ideia de eu começar a criar conteúdo em áudio. Porém, o pessoal não tá meio perdido ainda sobre como consumir. Como é que eu faço, Fábio? Você falou num dos episódios que a gente pode baixar e como que funciona. Bom, primeiro, se você tem um smartphone, se você tem um iPhone, você pode automaticamente ir lá no iTunes, colocar na parte de podcasts e automaticamente, se você digitar Saga News, você vai encontrar o nosso podcast lá. Se você tem um Android, no caso eu uso o Samsung S8, eu utilizo um aplicativo chamado Podbean, tá? Podbean. Este aplicativo, você pode usar vários, tá? Por que eu gosto do Podbean? Porque ele me deixa, enfim, eu já testei vários na verdade, e foi o que eu mais gostei. Ele me permite não só baixar os episódios que eu quero, tal, mas ele também me dá sempre uma lista dos mais indicados, os recomendados, mais ou menos como faz o iTunes. Então, se você, eu recomendo, eu vou deixar o link na descrição aqui, seja no YouTube, seja aqui no nosso próprio link do podcast. Se você já está ouvindo o podcast, provavelmente você já está ouvindo isso em algum lugar, a menos que você tenha entrado automaticamente lá, porque eu criei uma página no nosso blog chamado minhasaga.org/saganews. Lá você consegue ouvir cada episódio por lá e baixar cada episódio por lá também. Porque a gente tem lá um plugin, nós temos uma área onde você consegue clicar, ouvir, colocar um minuto para frente, um minuto para trás, enfim, uma série de coisas que quem já está acostumado a ouvir podcast sabe. Mas, se você quiser baixar esse aplicativo aqui, que eu vou deixar o link, você vai lá na parte de procurar lá em cima dele, tá? Você tem procurar e digita Saga News. Se você, ao digitar Saga News e clicar em procurar, automaticamente vai aparecer lá Saga News, você clica e já vai aparecer os episódios, tá? No caso aqui, você pode começar a seguir e você pode deixar um comentário também. E aí você pode até inclusive deixar já automaticamente configurado para ele ir baixando automaticamente os episódios quando eles aparecem. Isso é legal por quê? Porque uma vez que ele baixa os episódios para o seu smartphone, você não precisa mais, você não vai depender de uma rede 3G ou 4G para ouvir, porque ele já vai estar no seu smartphone, tá bom? Então, dito isso, explicado. Ah, e outra coisa também, nas próximas, eu não vou dizer nos próximos dias, mas eu tô cotando a nossa vinheta de abertura e de encerramento com várias empresas, já tem umas 4 ou 5 pessoas que estão fazendo orçamento, então vamos ver. Em breve nós teremos aí mais umas frescurinhas aqui no nosso podcast, no nosso Saga News, tá bom? Então vamos lá. Dando sequência então à nossa maratona de 2018, eu vou também hoje responder 4 dúvidas. Claro que as dúvidas estão ficando cada vez mais cabeludas, mas vamos lá. Estou aqui para isso, tá? Bom, primeira dúvida da Regiane, ela fala o seguinte: Fábio, o que fazer quando não acho os documentos do italiano? Já contratei até uma pessoa, já se passaram alguns meses e nada. Regiane, acontece o seguinte, na verdade, você contratou um pesquisador. O que acontece? A qualidade da pesquisa, ela é proporcional à qualidade das informações que você passa para o pesquisador. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quanto mais informações você tem do seu antenato, é mais fácil o trabalho da pessoa que está na Itália. Porque a pessoa está garimpando. O que eu estou querendo dizer também com isso? Um outro exemplo para ficar mais claro. Quando a gente fazia pesquisa, nós fizemos pesquisa por um tempo muito curto, acho que durou menos de um ano, porque eu percebi que quando você faz pesquisa genealógica, você não pode dar certeza para a pessoa. E isso é muito frustrante quando eu já tive que parar pesquisas depois de 2, 3 anos e dizer para a pessoa: desculpa, não tem mais o que fazer. Nós não temos mais como encontrar esse documento porque as informações que você nos passou estão erradas. Então, se você passa, por exemplo, eu quero que você encontre o documento do Luigi Bianchi que viveu na Itália, em Pádua. E aí o pesquisador vai em vários lugares em Pádua e não encontra esse documento,
significa, ou existe uma grande chance, dos dados que você passou estarem errados. Então isso que é complicado. Então, respondendo a dúvida de forma prática, como que você resolve isso? Garimpando informações da sua família. A sua família é a maior fonte de informações do seu antenato italiano, por mais que isso não possa aparecer no primeiro momento. No meu caso, os meus avós, eles não tinham muitas informações, mas tinha uma tia-avó, que é a tia Rosa, que ela sim tinha algumas outras informações. Também não estavam 100% corretas, mas já me deram mais alguns indícios. E claro, aí depois apareceu um anjo na minha vida chamado Gian Barbieri, que inclusive ele esteve no workshop da cidadania italiana. Se você está ouvindo ou vendo este episódio no YouTube e participou do último workshop que aconteceu em dezembro de 2017, no primeiro dia eu tive a honra de conhecer esse primo distante que apareceu lá em 2006, no Orkut, me dando as informações, tá? Então, essa é a recomendação que eu te dou. Pesquise mais informações, procure dentro da sua família, levante mais informações e só então parta para a parte da Itália, tá bom? Porque aí sim, quanto melhores forem as informações que você passar para as pessoas, mais garantido ou mais fácil vai ser a vida delas na Itália, tá bom? Bom, próxima dúvida é do Bruno. O Bruno fala o seguinte: Fábio, primeiro parabenizo por esse projeto maravilhoso, talvez não saiba, mas você nos ajuda muito com seus vídeos. Vamos... De nada, Bruno, eu que agradeço as palavras e o carinho. Vamos à dúvida. Caso o Dante Causa tenha sido criado em conventos por qualquer motivo, no caso, por exemplo, de abandono, ou seja, órfão, qual é a melhor forma para encontrar as certidões de nascimento ou batismo? No caso do meu antenato, é nascidos antes de 1900. Bom, para explicar para todos vocês o que o Bruno está querendo dizer. Acontecia de pais, assim como acontece hoje, mas naquela época era muito pior, né, no final dos anos 800, que as pessoas simplesmente abandonassem os seus filhos. Porém, não é que abandonava na rua tal, existia a tal da roda. Então existiam alguns conventos que tinham lá do lado de fora, tipo... Para exemplificar, no Brasil, sabe, eu não sei se ainda hoje é assim, mas sabe quando você vai na empresa de gás para comprar o botijão de gás? Porque você pode comprar pelo caminhão, mas você também pode ir até o lugar, você leva seu botijão vazio, chega lá, tem uma espécie de portinha que roda, né? Então você coloca o seu botijão, o cara roda, pega a parte de dentro, aí coloca o cheio, roda de novo para você pegar do lado de fora. A roda era mais ou menos isso. Então, quem queria deixar uma criança porque não tinha condições de cuidar, porque existia muita pobreza, enfim, eram outros tempos, os pais ou alguém levava essa criança, deixava nessa cestinha, apertava uma campainha, as freiras ou as pessoas responsáveis giravam a roda e pegavam essa criança e essa criança vivia então no convento. Bruno, todas essas crianças... Independente se foram abandonadas ou eram órfãs, elas tinham uma certidão de nascimento. Normalmente, como era feita essa certidão de nascimento? Ia uma freira ou alguém responsável por este convento ou este órgão no ficho de status civil e fazia a declaração dessa criança. E normalmente o nome era dado pelo fichário de status civil junto com a pessoa do convento. Então eles escolhiam ali o nome e dava. Já vi vários casos de cidadania sendo concluídas com esse documento, dizendo fulano de tal, nascido em... Aí tava lá, deixado na roda, filho de pais ignorados, porque não tem como saber quem eram os pais, e não tem problema nenhum. Agora, qual é a melhor forma para encontrar essas certidões? Da mesma forma que as outras, através das informações que você consegue na sua própria família e também através das igrejas. Porque lembre-se que você falou antes de 1900, mas você não disse em que ano. Porque se foi antes da instauração do registro civil na Itália, nesta região onde o seu antenato nasceu, vai estar numa igreja. Porém, se foi depois, e aí não tem como eu te falar uma data precisa, porque, por exemplo, se foi lá no norte da Itália, no Vêneto, o registro civil começou no dia 1º de setembro de 1871. Então, se ele nasceu antes de 1º de setembro, antes de 1º de setembro de 1871, está numa igreja. Se ele nasceu depois de 1º de setembro de 1871, está num comune. Normal, você faz o pedido como qualquer outro documento, tá bom?
Agora a pergunta do Matheus. Ele falou o seguinte: Fábio, essa já começa a ficar um pouquinho mais cabeluda. Fiz o pedido de residência apenas com o contrato de aluguel e mais o aval da funcionária de Estado civil. Além disso, protocolei meu processo e entreguei as certidões, daí retirei os documentos originais 4 dias depois, já que o oficial fez cópias. Legalmente, isso é correto? Estou esperando a resposta da não renúncia. Matheus, embora todo oficial de status civil tenha o poder de decidir o que faz, o que não faz, existem trâmites, existem procedimentos burocráticos a ser seguidos. Neste caso específico, que você entregou os documentos, ela fez cópias e te entregou os originais, não necessariamente é um problema. Não é o comum, mas também não é incorreto. Por quê? Porque a legislação não diz assim que você pegue os documentos do requerente a citarinança iuris sanguinis, você tem que ficar com eles. O que diz é que os documentos devem ser conservados num determinado fascículo, e o fascículo nada mais é do que uma pasta. Então, em caso de necessidade posterior, seja possível a análise dessa documentação. Então, o que acontece? Se ela fez cópias dos seus documentos, significa que ela vai pegar essas cópias, vai colocar dentro de um fascículo e vai deixar esse fascículo lá. Se daqui a 10 anos, 20 anos, alguém quiser verificar se esses documentos estão corretos ou se a prática foi feita de forma correta, vai ter lá dentro de um fascículo os seus documentos. Não é comum? Não é comum. É difícil, no seu caso eu entendo, porque é difícil você chegar para um oficial do Estado civil e dizer para ele: olha, o senhor está equivocado, o senhor deveria ter os meus documentos originais, porque o cara simplesmente vai virar para você e vai falar: quem é você para me dizer isso? Então, neste caso não é um problema. A sua outra dúvida é que você diz o seguinte: eu fiz a residência com um contrato de aluguel temporário. E calma, na verdade não existe contrato de aluguel temporário. Tá? Um contrato de aluguel é um contrato de aluguel. Ele tem uma determinada validade e ponto. Se este contrato ele é menor do que o tempo necessário para solicitar a residência, ou seja, se ele é menor do que 18 meses, ou do que 3 anos, ou 4 anos, que é o famoso 4x4, não tem problema nenhum, desde que o Fichale Anágrafe tenha aceitado fazer o seu pedido de residência com esses documentos, ou com este tipo de contrato. Também, como oficial, como Fichale de Estado civil, o Fichale Anágrafe também tem a prerrogativa de aceitar ou não determinados documentos. Então, lembrando sempre, como não existe especificamente na lei o que deve ser feito ou não, e este pode ser um problema, muitas vezes ele é um problema, porque a gente acaba ficando dependente da boa vontade de um funcionário público. Por outro lado, também é um privilégio, é uma vantagem, como no seu caso, que se um oficial entende que isso é possível, que isso está correto, que enfim, que ele não tem nenhum problema em relação a isso, porque não está ferindo nenhuma legislação, porque ela não existe, ela só existe, existem procedimentos que devem ser feitos e dentre estes procedimentos não necessariamente engloba-se essas suas duas dúvidas. Então, seja feliz. É claro, se você tiver, por algum motivo, o oficial perguntar para você: olha, eu te devolvi os documentos originais, mas se você quiser, caso você queira usar, se você puder, numa conversa informal, falar assim: olha, a senhora não quer ficar com os meus documentos originais, eu não vou mais utilizá-los, fique aí. Aí tudo bem. Pelo menos o seguro morreu de velho, tá bom? E a última dúvida de hoje é do Danilo. Danilo falou o seguinte: Fábio, meu avô é o imigrante e teve 5 filhos com a minha avó, porém não se casou oficialmente com ela, e sim com outra mulher com quem teve mais 4 filhos. Neste caso, a certidão de casamento dele não entraria para a lista de documentos? Ou teria que fazer algum outro procedimento? Não, Danilo. Se o seu avô não foi casado civilmente com a sua avó, basta que ele tenha sido declarante na certidão de nascimento do filho ou filha. Eu não sei para quem que ele passa, tá? Então, digamos que o seu avô passa para o seu pai e depois passa para você. Se ele não foi casado civilmente com a sua avó, é necessário que ele tenha sido declarante na certidão de nascimento da pessoa de baixo, que ou é o seu pai ou é a sua mãe, na sua linha de transmissão. Uma vez que ele foi o declarante, não tem nenhum tipo de problema, ok? Não é necessário apresentar nenhum documento. Os casamentos de outros
outros casamentos, né? A certidão de outros casamentos não é necessário, desde que você vá fazer o seu processo aqui na Itália. Se você vai fazer o seu processo no Brasil, aí são outros 500, porque os consulados italianos no Brasil, eles exigem certidões de casamentos, de outros casamentos, certidão de óbito e nascimento dos cônjuges, enfim, eles exigem alguns outros documentos que não sabe-se por que eles exigem, mas enfim, é assim. Já na Itália, isso não precisa, tá bom? Muito bem, senhoras e senhores, essas eram as dúvidas de hoje. Eu espero que mais uma vez eu tenha contribuído para ajudá-los a subir mais um grauzinho no reconhecimento da cidadania italiana de vocês. Lembrando, janeiro de 2018 vai ter um vídeo por dia no nosso canal do YouTube. Depois eu tô mandando esses vídeos também para nossa página do Facebook. Então você pode estar assistindo ou no YouTube ou no Facebook. E também no Saga News, que é o nosso podcast oficial. Espero ter ajudado também e ter tirado a dúvida aí sobre como você pode ouvir estes episódios no nosso Saga News. Não se esqueça, para você enviar a sua dúvida, basta você clicar no link que eu estou deixando em todos os lugares, ok? Se você está vendo no Facebook ou no YouTube, não deixe a sua dúvida como comentário só do vídeo, porque eu só estou pegando as dúvidas que estão sendo enviadas por e-mail. Então, quando você clica no link que eu estou deixando aqui embaixo, você coloca o seu nome, seu sobrenome e seu nome, seu e-mail e a sua dúvida. Eu recebo por e-mail e aí fica mais fácil, porque aí eu tenho aqui um e-mail onde eu vejo todas as dúvidas que estão chegando e aí fica mais fácil para ajudar a organização aqui deste episódio, desses eventos com vocês, tá bom? Um grandíssimo abraço e a gente se vê amanhã em mais um episódio aqui. Arrivederci!